partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta sexta-feira? Conselho de Administração da Suframa analisa hoje pauta de $1 bilhão que deverá gerar mais de 1.000 empregos. Polícia Federal prende envolvidos no desvio de verbas do Calha Norte em Tefé. Autorizado pela Justiça, governo do estado começa a pagar nesta sexta terceirizados das empresas envolvidas no maus caminhos. Operação Pentágono prende perigosos bandidos e traficantes que atuavam em várias áreas da cidade. Eduardo Cunha se prepara para a Operação Entrega, contratando advogado especializado em delações. Teori nega pedido de Dilma para anular impeachment e sua cassação. ONU alerta que a liberdade de expressão está sob ataque em todo o mundo. Hillary e Trump trocam farpas em jantar beneficente. Flamengo recupera pontos. Arquivado o pedido do Fluminense para anulação do Fla-Flu. Em acerto de contas, homem é executado com 4 tiros no bairro de São José. Agora, no Jornal da Manhã. 5:48. Previsão do tempo. Sol entre poucas nuvens. Temperatura máxima 35 graus. É assim que fica o dia hoje em Manaus, diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala que a probabilidade de chover 23 milímetros é de 60% e que a temperatura máxima será de 36 graus. 26 graus no momento no sítio histórico da cidade com 70% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 3 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 2016. Estamos vivendo do 194º dia do ano e faltam 71 para terminá-lo. É dia de Santa Úrsula e companheiras. Comemoramos o dia do contato publicitário, o dia do securitário e o dia nacional de valorização da família. O Rio Negro parece ter terminado seu período de vazante e mantinha ontem os 18 metros e 16 centímetros em relação ao nível do mar. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão operando no momento sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1838, criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que contou com o patronato do imperador Dom Pedro II. 1833 nasce Alfred Nobel, químico sueco. 1990, Ayrton Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1. 2003, realizado o último consistório de João Paulo II para a criação de novos cardeais em Roma. 2008, é lançado o sistema operacional móvel Android. 5:50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Alguns postos de combustíveis de Manaus amanhecem hoje vendendo a gasolina a R$3,39. Essa queda nos preços já vem acontecendo há mais de 2 semanas. 5 máquinas eletrônicas foram encontradas em uma casa de jogos clandestina na manhã de ontem no bairro da Paz. O proprietário da residência foi detido e, após os procedimentos cabíveis, liberado para responder pelo delito em liberdade. A ação foi realizada pelas equipes do 17º Distrito Integrado de Polícia e da 6ª Seccional Centro-Oeste. Uma cela do Centro de Detenção Provisória Masculino foi localizada com grades cerradas. O problema foi constatado no pavilhão 2, onde estão mantidos internos de uma facção criminosa e ainda presos por estupro, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Nesta semana, a Secretaria informou que reforçou a segurança nas unidades após ameaças de rebeliões. A fiscalização foi realizada na noite de quarta-feira e divulgada nesta quinta-feira. 12 pessoas foram presas durante a Operação Pentágono, que aconteceu ontem no norte e centro-oeste de Manaus. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e homicídios. Conforme o delegado Fernando Bezerra, da 2ª Seccional Norte, o presidiário João Ricardo Santos da Costa, o Kaká, mesmo cumprindo pena por tráfico de drogas no complexo penitenciário Anísio Jobim, comandava o grupo formado por 7 pessoas que está envolvido em pelo menos 8 assassinatos que ocorreram em 2016 na capital. De acordo com Bezerra, os presos Vinícius da Silva Sarmento, de 24 anos, era envolvido com o transporte das drogas para a organização criminosa. Bruno Figueira da Silva, o Bruno Matador, participava diretamente dos assassinatos. Marta Cardeli Ferreira, mulher de Cacá,
ficava responsável pelo controle financeiro do grupo. Paulo Silva Pirangi era gerente do tráfico da quadrilha. Carlos Eurico da Silva escondia as drogas e as armas. Adenci Pereira Marques era olheiro do bando. E Raina Cristina Braga Carneiro, de 28 anos, que estava grávida de 4 meses, mulher de Pirangi, ajudava o marido no esquema criminoso. Grande ajudante. Além da organização criminosa desarticulada, os policiais civis prenderam durante a operação Jorge Mendes Dias, Júlio Queiroz de Castro, envolvidos em tentativas de homicídio, Daniel de Souza Albano, Sangue Bom, preso em cumprimento de prisão por tráfico de drogas, e Ellington Cardoso Mendes, envolvido com um roubo de R$8 mil lá no Amapá. As prisões ocorreram através de mandados de prisão, busca e apreensão e flagrante nos bairros da Redenção, comunidades Riacho Doce e Campo Dourado, bairro Cidade Nova, comunidade Aliança com Deus, Nova Cidade, Novo Israel e Cidade de Deus. O mandado de prisão contra João Ricardo foi cumprido dentro do compágio no quilômetro 8 da rodovia BR-174. Durante a operação, a polícia apreendeu 3 quilos de maconha, uma pistola 9mm, 16 munições, uma motocicleta Twister 250 vermelha e placa JTH 4963, 2 carros Voyage preto, placa DAD 7038 Palio Prata e placas AYI 5057, além de televisões, computadores e celulares. Pellegrini, os meninos já se preparavam para mais uma fuga, grades já tinham sido cerradas, ainda bem que foram descobertos. E a Operação Pentágono em Pellegrini ontem? Pois é, Paulo Guerra, a operação já divulgada em primeira mão aqui no nosso Jornal da Manhã de ontem, quando a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança prenderam aí várias pessoas, Paulo, envolvidas em homicídios e tráfico de drogas. Pessoas mais aproximadamente, como você já bem destacou, Paulo Guerra, um grande número de bandidos foram presos no dia de ontem. Essas operações aí devem continuar ainda no dia de hoje, Paulo. E mais uma fuga estava sendo preparada, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Já tinham até cerrado as grades, usavam serra e usavam também sabão, o sabão para não fazer barulho na hora que estavam cerrando as grades. As grades já estavam ali só colocadas de migué, como eles mesmos falam, e estavam prontos aí para realizar mais uma vez uma fuga. Pellegrini, um homem foi assassinado, foi executado no bairro de São José. Mais um crime no bairro de São José. Pois é, Paulo, e mais uma vez com características de acerto de contas. O homem foi assassinado com 4 tiros pelo corpo. Foi já no começo dessa madrugada, Paulo Guerra, ele passava pela rua quando foi barbaramente assassinado. Para quem não sabe, já no São José, onde foi? Foi próximo ao terminal de ônibus do São José 1, ali já na fronteira com a Colina do Aleixo. Pellegrini, até daqui a pouco com tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com informações, em contato com o pessoal do SAMU, Paulo, pessoal da base da Compensa, pedindo que a gente mandasse um abraço. Quero ouvir um abraço do Paulo Guerra, o Luzieno, o Alex, o Juarez, o Júlio Renê, todo o pessoal do SAMU, Paulo, na escuta da programação da Difusora, principalmente aí do Jornal da Manhã, te mandando aquele abraço, pessoal que já trabalhou muito na noite e madrugada, removendo as pessoas que precisavam de ajuda. Paulo Guerra. Nossos cumprimentos a todo o pessoal do SAMU que está acompanhando o Jornal da Manhã. O período de compras para o Natal deverá gerar cerca de 2.500 novos empregos no comércio. O número é igual ao alcançado em 2016, porém relativamente baixo comparado com a média de 5 a 6 mil pessoas que costumavam ser contratadas na capital neste mesmo período em anos anteriores. As informações são do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL Manaus, Ralph Assayag. Temos informações com a repórter Thaís Gama. E atenção, comunicado aos membros das mesas receptoras de votos mesários da 70ª Zona Eleitoral. A juíza da 70ª Zona Eleitoral, Karen Aguiar Fernandes, comunica a todos os mesários que trabalharam no primeiro turno das eleições gerais de 2016 como membros das mesas receptoras de votos, incluindo também os que foram convocados no dia das eleições, portanto, do primeiro turno, que os mesmos deverão comparecer impreterivelmente no segundo turno das eleições vindouras, nas suas respectivas sessões eleitorais, a partir das 7 horas da manhã do dia 30 de outubro de 2016, para desempenharem as funções inerentes ao cargo para qual foram designados. A juíza ressalta que o não atendimento a esta convocação
implicará a aplicação de penalidades previstas no artigo 124 do Código Eleitoral. A juíza agradece desde já a colaboração de todos que participarem do processo eleitoral. Muito obrigado, Thaís, pelas informações. A Defensoria Pública do Amazonas realiza atendimento gratuito na área de família na zona norte de Manaus. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. E a Defensoria Pública do Amazonas, através do projeto Defensoria nos Bairros, está realizando atendimento itinerante na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. A ação acontece até hoje, de 8 às 17 horas, em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas, e é realizada em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero no Amazonas. Os atendimentos serão nas áreas de família e registros públicos e envolvem questões como o divórcio, a declaração ou a dissolução de união estável, guarda de crianças e adolescentes, pensão alimentícia, retificação de registro civil, inventário e curatela, entre outros serviços. O atendimento será feito por 2 defensoras públicas, assistentes jurídicos e equipes de psicólogas, além de assistentes sociais da Defensoria Pública. O atendimento é gratuito. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 5h58, emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã, Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Olhuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Panamá FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupan, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM de Anori. Irantuba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Quais 6 irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iemudá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz Reconquista, bairro Novo Manacá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom de Iranduba. O tempo é bom em Manaus, a temperatura é de 26 graus. Seis horas e 5 minutos em Manaus. Estamos voltando com o Jornal da Manhã e trazendo notícias do sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo, amigos da Difusora. Está chovendo bastante, Paulo, aqui na região do Juruá. Isso tem contribuído para o aumento das águas aqui no rio. Balsas que estavam paradas voltaram a navegar no sentido Manaus interior e vice-versa. Não está em 100%, mas ainda, Paulo, mas já existe bastante água, um sinal de melhora. O nível das águas do rio Juruá continuam baixo, mas a atenção dos marinheiros experientes dá para realizar o trabalho de transporte de cargas e passageiros aqui para a região, para o município de Juruá, Carabari, Itamaraty, Pixuna, Guajará, Envira e o município de Irunepé, passando também, Paulo, para o rio Acre, aqui na fronteira do estado do Amazonas com o estado do Acre, na micro-região do Juruá, região sudoeste do estado do Amazonas. Só essa nota, Paulo. No resumo, o rio Juruá já está chovendo bastante para cá, já tem um pouco de água, já dá para navegar. E as balsas já começaram a retornar para a capital para trazer cargas, principalmente alimentos e frios, para o mercado local. Paulo Guerra. 6 horas e 6 minutos em Manaus. No próximo domingo, dia 23, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, vai aplicar a prova do processo seletivo que dará acesso aos cursos técnicos e de especialização técnica de nível médio da instituição. Mais de 16 mil pessoas concorrem a 3.690 vagas na capital
e em 16 municípios do interior, distribuídas em 39 diferentes cursos. Na capital, os cursos mais concorridos são técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, técnico em eletrônica e no interior é técnico em mecânica. As aulas iniciarão no primeiro semestre de 2017 e os cursos são gratuitos. As provas do sistema de ingresso seriado SIS e do vestibular serão realizadas amanhã, sábado, e no domingo, dia 23, e também na segunda-feira, dia 24. Neste ano estão inscritos no SIS 36.432 candidatos e no vestibular 43.850, totalizando 80.282 inscritos. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo. Aqui em Manacapuru, a notícia de antecipação do término dos cursos especiais da Universidade Estadual do Amazonas UEA não soou nada bem aos ouvidos dos alunos de arqueologia, que dependem de poucas disciplinas para concluir o período. Essa notícia levou alguns acadêmicos até a tribuna da Câmara Municipal na manhã de quarta-feira para expor sua indignação e pedir ajuda ao Poder Legislativo Municipal. Segundo o acadêmico Clarindo Moreira, que representou a classe dos futuros arqueólogos, a situação preocupa os alunos, já que uma paralisação súbita trará diversos transtornos na conclusão do curso previsto para o ano de 2017. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Clarindo falou de sua indignação. Então, Zegdeg, como acadêmico, como alunos, nós manifestamos o nosso repúdio, nossa satisfação em relação a essa medida tomada aí pela reitoria da UEA em antecipar o término do período agora para 4 de novembro dos cursos especiais. Isso vai nos prejudicar bastante e o que nos deixa mais insatisfeito em relação a essa medida é que foi uma medida tomada de forma unilateral. Não sentaram os discentes dos cursos especiais, não sentaram com a coordenação dos nossos cursos para chegar a essa conclusão. Tomaram essa medida, tomaram essa decisão e simplesmente depois já nos informaram a coordenação do nosso curso, dessa decisão tomada por eles, e posteriormente já comunicaram aos acadêmicos que simplesmente estão querendo antecipar o término do período para 4 de novembro, prejudicando todos os cursos especiais ao qual estão diretamente afetados por essa medida. Clarindo agradeceu o apoio recebido da Casa Legislativa e disse que, caso se concretize a paralisação, irá até as últimas consequências para evitar essa decisão. Nós entramos em contato com a reitoria da UEA. E segundo a senhora Amanda Mota, assessora de comunicação, não há nada no sentido de paralisação dos cursos. Os alunos, ao manifestar essa preocupação, desconhecem a informação que a UEA está transcorrendo normalmente em suas atividades e que a antecipação do término de alguns cursos de forma alguma irá prejudicá-los. A assessoria disse ainda que os alunos podem ficar tranquilos, que eles não terão nenhum prejuízo com relação a isso. E concluiu, a reitoria não seria irresponsável de mexer de qualquer forma no calendário, causando prejuízo aos alunos. Isso seria, no mínimo, insano da parte da universidade. Bem, Paulo, agora só resta aos alunos acalmarem os ânimos e voltarem a estudar normalmente. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Dos 5.929 casos notificados de Zika em Manaus desde dezembro do ano passado, 4.147 foram confirmados e 1.751 descartados. 31 aguardam confirmação ou descarte. As informações fazem parte do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Temos informações de Urucará, Valdino Castro. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, com parceria da Prefeitura de Urucará, está oferecendo 26 cursos profissionalizantes no município, com o objetivo de qualificar os jovens e adultos que não têm profissão e, consequentemente, gerar renda à cidade. A unidade móvel fluvial, Samaúma 2, está ancorada no Porto de Jesus da Gama, no centro da cidade. Os cursos ocorrerão no período de 20 de outubro a 2 de dezembro e são oferecidos de forma gratuita para que os cursinhos se adaptem ao mercado de trabalho. O SENAI visa o crescimento industrial do Estado e também da economia local, onde cada vez mais empregos podem ser gerados e pessoas fiquem desempregadas. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 6h11. O Amazonas vai receber 24.664 turistas estrangeiros na temporada de cruzeiros marítimos 2016-2017, de acordo com a presidente da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, Oreni Braga. Esse fluxo é 40,23% maior em relação à temporada 2015-2016,
quando o estado recebeu 17.588 turistas em 18 navios. Esses números foram divulgados na manhã de ontem durante o primeiro workshop de entregas temporada de cruzeiros 2016-2017, na sede do Sistema Integrado de Comando e Controle do Amazonas. O primeiro navio a aportar no estado é o Sirena, que trará a bordo pelo menos 1.084 turistas dos Estados Unidos e do Canadá. Município de Iranduba terá 2 subprefeituras a partir do ano que vem. A reportagem de J. Rai. O prefeito eleito de Iranduba, Francisco Gomes, o Chico Doido do Democratas, anuncia que vai encurtar a distância entre as comunidades e o poder público municipal. Entre os projetos de Chico Doido a serem executados a partir do ano que vem está a criação de 2 subprefeituras, uma em Cacau-Pireira e outra em Acajatuba, na região do Rio Negro. O pessoal não vem ter aqui, J. O prefeito vai até a população, tá? Então a Acajatuba é uma localidade no Rio Negro bem situada, né? Então eu vou sim fazer lá subprefeitura e aqui em Cacau-Pireira também vai ter. Nesta semana, o prefeito eleito de Iranduba esteve em Brasília, onde se reuniu com os 3 senadores da bancada amazonense, 3 deputados federais, entre outras autoridades, e fez visitas aos ministérios da Saúde e da Integração Nacional. Segundo o assessor George Gomes, os contatos de Chico Doido com as autoridades tiveram como objetivo a busca de apoio para futuros projetos, como construção de uma maternidade, unidade de saúde fluvial, casas populares, asfaltamento de ruas e estradas vicinais, calçadas, reforma de escolas, abastecimento de água, aquisição de ambulâncias e equipamentos para a guarda metropolitana. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. A Operação Calcana, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de ontem, prendeu 4 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos do programa Calha Norte do governo federal. Os recursos foram repassados ao município amazonense de Tefé para a realização de obras estruturantes como a construção de calçadas e meios-pios na cidade. Segundo a Polícia Federal, e 60 policiais federais deram cumprimento a 4 mandados de prisão preventiva, 6 mandados de condução coercitiva, 14 mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de valores nas contas das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, todos expedidos pela Justiça Federal do Amazonas para cumprimento nas cidades de Manaus e Tefé. Destes valores, aproximadamente R$220 mil foram sacados na boca do caixa no final do mês de setembro de 2016, reforçando os indícios de que tais valores estariam sendo de fato desviados. Felipe Lavareda, delegado da Defesa Institucional, disse que a deflagração da operação foi antecipada para evitar que os suspeitos destruíssem as provas. O Ministério Público de Contas encontrou supostas irregularidades em 3 contratos firmados com a Secretaria Estadual de Educação SEDUC e uma empresa de transportes no Amazonas, que totalizam um pagamento de R$72,8 milhões. Segundo o órgão, há semelhanças nos objetivos dos contratos que poderiam resultar em pagamentos duplos por serviços já executados, além de erros no processo licitatório. O Ministério Público de Contas recomendou ao TCE a apuração dos pagamentos efetuados pela SEDUC em 2015 e 2016. O diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra, lança o WebMol, sistema de inquérito policial eletrônico integrado com os principais sistemas do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outras instituições. A Justiça acatou pedido de tutela de urgência da Prefeitura de Manaus contra Manaus Ambiental e determinou à concessionária que integre o seu cadastro de clientes com o do Bolsa Família Federal. A determinação é para que se cumpra o 5º termo aditivo ao contrato de concessão de água e esgotamento sanitário da cidade, firmado em 3 de abril de 2014, entre as duas partes, que concede a tarifa social à população de baixa renda. O benefício já estará disponível na fatura de referente a novembro deste ano. A defesa de Adail Pinheiro entrou com uma petição na Justiça nesta quinta-feira, pedindo a transferência do ex-prefeito de Quari do regime fechado para o semiaberto, com a alegação de que ele já cumpriu 1/6 da pena. O governo do estado decidiu manter o ponto facultativo no dia 28 de outubro, dia do servidor público, na sexta-feira. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Comunicação informou que foi cogitada a possibilidade de mudar a data do ponto facultativo do dia 28
para o dia 31 de outubro e seguir o mesmo entendimento do Tribunal de Justiça do Amazonas e o Ministério Público do Estado. No entanto, como não houve a confirmação da mudança da data, o governo do Estado informa que manterá o calendário de feriados definidos no decreto de 2 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado. Desta forma, permanece ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do Estado o dia 28 de outubro, que é uma sexta-feira, Dia do Servidor Público, afirma a nota. O governo do Amazonas informou que o pagamento dos salários dos funcionários das empresas Total Saúde, Serviços Médicos e Enfermagem Limitada e da Salvare Serviços Médicos começam a ser feitos nesta sexta-feira. A Suzan subiu temporariamente a gestão dos serviços prestados nestas unidades de saúde do Estado pelas empresas que estão com as contas bloqueadas pela Justiça, garantindo dessa forma a normalidade do atendimento sem prejuízos à população, ao mesmo tempo em que determinou a realização de medidas administrativas úteis e necessárias ao pagamento da remuneração dos empregados diretamente envolvidos com a prestação dos serviços de saúde nas unidades do Estado, conforme a portaria 574/2016 da Suzan, datada de 18 de outubro. A Suzan já havia suspendido os contratos de gestão com o Instituto Novos Caminhos, investigado pela Justiça, bem como nomeou interventores para as unidades de saúde atendidas por meio desses contratos: UPA Campos Sales, UPAI Maternidade Tabatinga e o Centro de Reabilitação e Independência Química no Rio Preto da Eva. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Pedro Elias de Souza, independente da decisão judicial, a administração estadual tem ciência da importância da remuneração profissional, dado o seu caráter alimentar. O secretário ressalta que, por não possuir vínculo empregatício com os funcionários terceirizados, buscou-se, junto à Procuradoria-Geral do Estado, respaldo para fins de solução da demanda, quando esse órgão procedeu à indicação do procedimento jurídico adequado. O Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus realiza nesta sexta-feira, a partir das 11 horas, no auditório de sua sede, a 276ª reunião ordinária, também conhecida como reunião 276, sob a presidência do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. A 276ª reunião do CAS, quinta reunião do colegiado em 2016, possui a pauta mais expressiva em termos de investimentos e mão de obra adicional entre todos os encontros realizados neste ano. Os 27 projetos industriais e de serviços submetidos à análise, sendo 8 de implantação e 19 de ampliação, diversificação e atualização, representam no conjunto investimentos totais de 1,194 bilhão de dólares e a geração de 1.280 empregos diretos no polo industrial de Manaus em um período de até 3 anos. Além da presença do ministro da Indústria e Comércio, a reunião do CAIS terá também a participação da superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, de conselheiros representantes dos diversos ministérios e entidades vinculados ao colegiado e de parlamentares federais, entre outros. Um concerto da série Guaraná 13 será realizado no Teatro Amazonas em comemoração aos 347 anos de Manaus na próxima segunda-feira. O evento, que terá início às 20 horas e tem entrada gratuita, contará com a apresentação da Amazonas Filarmônica e do Coral do Amazonas. A regência e direção musical do maestro Luiz Fernando Malheiro, regente titular da Filarmônica. O repertório vai contar com o hino municipal, óperas e outras peças especiais. Também entram no repertório composições como a abertura da ópera La Gaza di Ladra e Gianchino Rossini e o prelúdio de Os Mestres Cantores de Nuremberg de Charles Wagner. Serão apresentadas ainda outras peças como Interbeso de Zarzuela, La Boda de Luiz Alonso, Jerônimo Jimenez, The Stars and Stripes Forever de John Philip Souza e o Danzon número 2 para a orquestra de Arturo Marques. De acordo com a organização, a apresentação começa com a execução do hino nacional brasileiro e o hino municipal. Polícia. Os acontecimentos da noite e madrugada, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No pronto-socorro Platão Araújo, uma movimentação considerada tranquila durante a noite e madrugada. 3 atendimentos por violência, 2 por agressão física. Um homem apanhou a murros, chutes, socos e pontapés nas proximidades do Terminal 4. Ele foi roubar um celular e a população acabou dando um couro nesse ladrão. Ele apanhou muito na Avenida Camapuã, proximidades do T4. Outra agressão física que deu entrada, a vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 20 horas e 30 minutos,
quando o homem entrou em luta corporal com uma outra pessoa, com outro homem. O motivo, uma briga de trânsito no bairro Jorge Teixeira. Pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação, Paulo Guerra, também considerada bastante tranquila. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Aliás, Paulo Guerra, essa vítima de acidente de trânsito, uma jovem que foi atropelada na Avenida Constantino Neri por um motoqueiro. O motoqueiro surgia na faixa azul em altíssima velocidade, atropelou a jovem, quase mata a jovem e covardemente o motoqueiro fugiu do local. Um verdadeiro bandido, um bandido daqueles mais covardes ainda, que atropelou e fugiu. A polícia já está no encalço dele, Paulo, já tem imagens, e o motoqueiro que atropelou essa pessoa, que atropelou essa jovem lá na Constantino Neri, deverá ser pego ainda no dia de hoje. O motoqueiro covarde, o bandido de capacete que atropelou uma pessoa e fugiu ontem na Avenida Constantino Neri. Ele não perde por esperar. A polícia já está no encalço desse bandido. Outro bandido foi Anderson de Lima Oliveira, de 21 anos, e Fabiano de Lima de Oliveira, de 20 anos de idade. Foram presos ontem, Paulo Guerra. Eles são suspeitos de matar o dono de uma joalheria no centro de Manaus. Esse crime aconteceu no último dia 14, no centro da cidade. Foi uma ação aí dos policiais do 24º DIP, da Secretaria de Segurança, que prendeu mais esses dois bandidos que estavam fazendo graça aí bandidos da mais alta periculosidade, que inclusive assassinaram um comerciante. Isaac Bruno de Oliveira, de 26 anos, Railívia Lana Almeida, de 23, e a ex-presidiária Elisângela Freitas dos Santos, de 28 anos. Ela tem 28 anos, mas parece que tem 60. Foram apresentados no finalzinho da tarde de ontem, Paulo Guerra. Eles eram acostumados a roubar e furtar residências. Estavam tendo também envolvimento em outros crimes, como tráfico de drogas. Foram presos ontem e deverão passar uma boa temporada na cadeia. 3 foram presos: o Isaac Bruno de Oliveira, a Railívia Ana de Almeida e a ex-presidiária a Elisângela dos Santos, de 28 anos, uma mulher desprovida totalmente de beleza. E mais de polícia, Paulo Guerra, ações da polícia durante toda a noite e madrugada. A polícia, com a Secretaria de Segurança, agindo em toda a cidade. E não poderia ser diferente, muitas pessoas presas aí, principalmente em relação a tráfico de drogas. A equipe da viatura 6107 da 8ª SICOM fez a detenção do Malson Correia Coelho, foragido do Compaz. No local do fato, tudo que aconteceu lá na rua Coronel Cirilo, no bairro da Compensa. Apreensão de arma de fogo flagrante no 1º DIP, foram ação dos policiais aí da 21ª SICOM, que acabaram prendendo aí bandidos que estavam inclusive armados. Os menores infratores, um de 13 anos e um outro de 14 anos, foram apreendidos pela população após eles roubarem a bolsa e objetos de uma senhora. Tudo aconteceu na rua Max Teixeira, lá na Cidade Nova. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, esses dois também pegaram uma pisa da população, que acabou aí fazendo justiça com as próprias mãos, dando lapadas. Uns tiravam cinto e davam lapadas nas costas dos dois ladrões. Até uma senhora, rapaz, que ninguém dava nada por ela, vinha por ali, já tinha louvado ao Senhor com a Bíblia debaixo do braço, acabou usando a sombrinha para atingir a cabeça do bandido. A cabeça do bandido também ficou cheia de galo, Paulo Guerra. Ele apanhou a pauladas. O negócio não foi fácil. Se não é ação da polícia, esses dois teriam sido mortos aí, teriam sido linchados após roubarem bolsas. Já eram acostumados a cometer esses delitos ali na área da Max Teixeira, na Cidade Nova.
Instituto Médico Legal em Revista. A unidade externa do Jornal da Manhã esteve no Jornal da Manhã por volta das 5h05. Paulo Guerra de plantão, os homens que estavam na permanência tiveram pouco o que fazer. Apenas um registro de homicídio e aconteceu no bairro de São José. Era por volta de 23h30 quando o homem caminhava tranquilamente nas proximidades do terminal de ônibus do bairro de São José 1. Ele arrastava a sandália. Daqueles que saía, sabe, Paulo, se balançando, arrastando a sandália. Ele assoviava. Ele não sabia. Ele estava alegre, mas ele não sabia, Paulo Guerra, que aqueles seriam os últimos passos de sua vida. É que apareceu um motoqueiro fantasma, um homem montado em um cavalo do cão, uma moto 125, dominado pelo espírito da morte. Chegou perto da vítima, olhou bem nos olhos deles e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O gongo da morte tocou mais uma vez e dessa vez foi no bairro de São José. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Ninguém acertou na dupla C no concurso 1559, primeiro sorteio, dezenas 14, 16, 17, 18, 32 e 40. Segundo sorteio, 05, 07, 11, 24, 28 e 35. A Quina teve uma aposta ganhadora lá de Peruíbe, São Paulo. As dezenas sorteadas foram 09, 10, 24, 48 e 53. Time Mania, concurso 945. O time do coração foi o Nacional de Manaus. Dezenas sorteadas 18, 19, 23, 47, 48, 68 e 69. O prêmio continua acumulado. 6 apostas ganhadoras com 6 números, 10 mil é o prêmio para cada uma. A Mega Sena voltou a acumular. Estimativa para o próximo concurso, 42 milhões. Dezenas sorteadas no concurso 1868. 01, 05, 23, 25, 28 e 31. A Quina saiu para 181 apostas, R$14.723 é o prêmio. 6h39. Esportes. O STJD arquivou o pedido do Fluminense para anular o clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O tribunal considerou que o pedido não tem fundamentação para levar o caso ao plenário. Com esse resultado, o Flamengo recupera os 3 pontos conquistados na vitória por 2-1, ficando com 4 a menos que o líder Palmeiras. O Fluminense manifestou descontentamento com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No documento, o Clube das Laranjeiras ataca o que chamou de apequenamento do STJD diante de mudança de posição. A CBF definiu em sorteio os mandos de campo e as datas das semifinais da Copa do Brasil. Os jogos de ida em 26 de outubro, o mando vai ser de Internacional e Cruzeiro, que recebem Atlético Mineiro e Grêmio, respectivamente. Os jogos de volta, comando de Atlético Mineiro e Grêmio, vão ser no dia 2 de novembro. Um jogo ontem pela Copa Sul-Americana, o São Lourenço derrotou o Palestino, que venceu o Flamengo por 2-0. 2 jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h30, Ceará e Bragantino e Luverdense e Náutico. Últimas notícias. Um avião de carga fez um pouso forçado na pista do Aeroporto Internacional do Recife, Gilberto Freire, no início da manhã de hoje. A aeronave teve um problema técnico no trem de aterrissagem. O fato aconteceu por volta das 6h30 da manhã. As informações foram confirmadas pela torre de controle do terminal. Não houve feridos. O avião também não está atrapalhando pousos e decolagens neste aeroporto. Um forte terremoto de magnitude 6,6 graus sacudiu hoje a província de Totori, região oeste do Japão, informou a agência meteorológica japonesa. O tremor foi precedido por outro menor de magnitude 4,2. As autoridades das Filipinas afirmaram nesta sexta-feira que subiu para 12 o número de mortos por conta da passagem do tufão Haima, que atingiu na quinta o norte do país com fortes ventos e intensas chuvas, causando inundações e danos em infraestruturas de plantações. O tufão chamado Lauin nas Filipinas atingiu o norte da ilha de Luzon com vento de até 225 km/h e fortes chuvas.
6h47 em Manaus. A Polícia Federal está fazendo uma ação no Congresso Nacional neste início de manhã para investigar policiais legislativos. Suspeita é de que a Polícia Legislativa atrapalhou investigações contra políticos. Foram expedidos 4 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão. Hillary Clinton e Donald Trump trocaram farpas e comentários ácidos ontem durante um jantar de caridade realizado um dia depois do último debate antes das eleições americanas marcadas para o dia 8 de novembro. O evento realizado no Hotel Waldorf Astoria cumpre uma tradição de décadas em convidar os candidatos presidenciais para um jantar de gala, onde permite refletir seu sentido de humor, mas desta vez coincidiu com a reta final de uma áspera campanha eleitoral pelos choques entre Hillary e Trump. Em um dos momentos, o republicano Trump falou para Hillary Clinton que era a primeira vez que ela falava com personalidades tão importantes sem ser paga por isso. E a democrata elogiou o cavalheirismo do republicano, pôde mandar um veículo para que ela levasse ao jantar dessa noite, porém disse que se tratava de um carro fúnebre. O relator especial sobre liberdade de opinião e expressão afirmou que governos de todo o mundo estão minando discursos e opiniões de seus cidadãos. O alerta consta de um relatório que deve ser apresentado às Nações Unidas nesta sexta-feira pelo relator David Kay. Segundo ele, não resta dúvida de que os países estão lançando mão de formas de censura. Ele citou exemplos, tratar palavras como se fossem armas, adotar leis vagas que permitem minar discursos e opiniões alheias. Ele que levará o tema à Assembleia Geral da ONU conta que essa situação está fazendo com que jornalistas sejam punidos pelas reportagens que produzem. Indivíduos que publicam suas opiniões nas redes sociais estão sendo calados e o debate sobre o fluxo de informação é cortado por causa de estratégias de contra-terrorismo. Para ele, o dano não é só causado a jornalistas, mas a todos na sociedade. Isso afeta ainda a participação pública na governança aberta e democrática. Os políticos não devem ser os únicos alvos da esperada delação de Eduardo Cunha. Para negociar um acordo, a Lava Jato quer exigir que o ex-deputado entregue as empresas que frequentaram seu movimentado balcão de negócios. A lista é longa e eclética. Inclui bancos, empreiteiras, seguradoras, frigoríficos e grupos de mineração. Após a prisão, Cunha tratou logo de contratar um advogado especializado em delações. O juiz federal Sérgio Moro, determinou nesta quinta-feira uma série de regras para que o doleiro Alberto Youssef possa cumprir prisão domiciliar. De acordo com a decisão, ele deve sair da carceragem do Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no dia 17 de novembro. Neste dia serão completados 2 anos e 8 meses da prisão do doleiro. Ele ficará sem escolta, com tornozeleira e terá celular em prisão domiciliar. O juiz federal Sérgio Moro criticou nesta quinta-feira o projeto que altera o texto da lei de abuso de autoridade. Durante uma palestra no Tribunal de Justiça do Paraná, Moro considerou que a proposta é um atentado à independência da magistratura. A força-tarefa da Lava Jato aponta que Eduardo Cunha pode ter um patrimônio até 53 vezes maior do que o declarado, além de contas ainda não descobertas nos Estados Unidos. As suspeitas aumentaram com informações enviadas pelo Ministério Público da Suíça, que identificou novas contas em nome do ex-deputado e da mulher dele no país. O ministro do STF, Teori Zavascki, negou o pedido da ex-presidente Dilma Rousseff para anular o processo de impeachment que cassou o mandato dela. Foi o mais recente movimento da defesa da petista no Supremo para tentar suspender os efeitos da votação no Senado realizada no dia 31 de agosto. Teori, que é relator do caso, argumentou que o tribunal não pode interferir em uma decisão política do legislativo, a menos que o resultado representasse uma ameaça às instituições brasileiras. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Vantagem de Crivella sobre Freixo cai 9 pontos percentuais, segundo o Ibope. A Folha de São Paulo. Moro defende prisões e afirma que processo não pode ser faz de conta. O Estado de São Paulo. BGR recusa Collor por 30 crimes de corrupção e vi propinas de 29 milhões. O Correio Brasiliense. Teori nega mais um pedido de Dilma para anular impeachment. O Valor Econômico. Dólar fecha em queda influenciado por Copom e aumento de fluxo. Estado de Minas. Ministério Público Federal denuncia 21 integrantes da cúpula da Samarco por homicídio qualificado. Jornal do Comércio no Recife. Governo pede a ilegalidade da greve da Polícia Civil de Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Morre apresentador de TV e radialista Enio Carlos aos 51 anos. 0 hora Porto Alegre. O cala-boca já morreu, diz presidente do STF Carmen Lúcia sobre liberdade de imprensa. O Brasil Econômico. 9 estados gastam mais que o limite com servidores, segundo o Tesouro. Vamos a outros destaques internacionais deste início de manhã. Índia investiga suposto suborno em compra de aeronaves da Embraer. Iraque.
6 policiais e 12 extremistas mortos em confronto em Kirkuk. África do Sul abandonará o Tribunal Penal Internacional. Estado Islâmico ataca alvos governamentais em Kirkuk. Chefe de Direitos Humanos da ONU classifica ataques aéreos em Alepo como crime de guerra. Estado Islâmico obriga famílias a ir para Mossul para usá-las como escudos humanos. Agora vamos às manchetes dos jornais locais. O centenário Jornal do Comércio. Recorde de investimento no ano em reunião do CAIS hoje. Agora. Bando persegue, mata e crava faca nas costas de Peixeira. Em tempo. Calcana, quadrilha desviava verba do Calha Norte. A crítica. Milhões para obras em plena campanha. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, Thaís Gama, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de Rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição, amanhã, às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores. E hoje ele esparge romantismo pelos céus da Amazônia. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h54 em Manaus, nota de falecimento. Faleceu na manhã de ontem Aldinei Soares Andrade. O corpo está sendo velado na funerária Canaã, na Rua Major Gabriel, de onde será para sepultamento no cemitério São João Batista, às 16 horas de hoje. 96,9